Oi pessoal, vamos começar a segunda parte da revisão sobre o behaviorismo. Eu espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde física e mental. É muito importante, tá pessoal? Mantenham a tranquilidade, porque nós vamos dar conta, resolver tudo isso que a gente está passando. Quanto às coisas relativas à minha disciplina, eu tenho certeza que a gente vai depois, né, resolver, recuperar, né, vai ter tempo para isso. Fiquem em paz, tá bom? Então vamos lá. A gente terminou a última parte falando do experimento do Pavlov, né, e sobre o reflexo condicionado. E agora eu tinha dito também que os comportamentos que não são reflexos também são condicionados, né? E quem estudou isso foi o Skinner, que eu falei que é o teórico mais importante do behaviorismo, ok? Essa experiência da caixinha de Skinner com rato, eu fiz ela todinha quando eu estudava psicologia. A gente fez, era um rato por dupla, né? O meu eu dei o nome de Rodolfo, desculpem os Rodolfos, mas é porque eu conheci um Rodolfo que era fofinho e tinha carinha de rato. Então, em homenagem a esse meu colega, eu dei o nome dele de Rodolfo. Rodolfo era aqueles ratinhos brancos, de olhinho cor-de-rosa, né? E a gente tinha encontro durante um semestre todo, 2 noites por semana, para poder fazer esse experimento, né? A caixinha de Skinner, vocês podem dar uma olhada, é bem parecida com essa. Ela era feita de inox, né? E com a parede da frente e a de cima de acrílico, tá? Aí tem um suporte para... O meu não tinha comida, era só de água. Apertava uma alavanca. Ao apertar a alavanca fazia um som assim, tipo toque, sabe? E caiu uma gotinha de água num recipiente, que aí no desenho não aparece, mas tem um recipiente que cai uma gotinha d'água. E também tem uma luz interna que a gente controla, lado de fora, se a luz está acesa ou está apagada. O objetivo final dessa experiência era fazer com que o rato, né, aos poucos chegasse num comportamento. Era passo a passo, a gente ia trabalhando os estímulos e os reforços para ele fazer o que a gente queria, passo a passo. Esse processo chama-se modelagem, tá? A gente vai modelando o comportamento. Isso acontece com quem faz adestramento de cachorro, é bem parecido, tá ok? Então, assim, eu tinha que primeiro fazer com que esse ratinho aprendesse a apertar a alavanca para beber água. Era o primeiro passo. É claro que não dava para ensinar esse rato falando para ele: olha, rato, se você apertar a alavanca, você vai beber água. Tá? Não funciona. Então eu tenho que trabalhar em cima do comportamento dele, modelando o comportamento dele, e para isso tem técnica, tem estratégia. Tá? O segundo passo era com que ele fizesse isso, apertasse a alavanca para beber água somente quando a luz estivesse acesa. E quando a luz estivesse apagada, ele tinha que ficar quietinho. Também, de novo, não adiantava explicar que eu queria isso dele, eu tinha que trabalhar o comportamento dele, tá? Então, a gente reproduz exatamente a experiência do Skinner. Primeira coisa que a gente trabalha: reforço positivo e reforço negativo. O que acontece com o rato, pessoal, acontece com a gente também. Queiram vocês ou não, a gente não tem como escapar disso, tá bom? Não foi Skinner que inventou isso, isso é da natureza humana, né? O Skinner só mostrou pra gente como é o processo que isso ocorre, tá ok? Então, a teoria do reforço compreende, entender, né, o que é reforço positivo e reforço negativo. Então, o rato,
eu tinha que trabalhar com variáveis, né? Variáveis sempre são situações numa experiência que eu posso controlar, eu posso modificar, eu posso manipular essas situações. Então, a primeira variável que eu tinha que manipular era o reforço negativo. Então, reforço negativo, o que que é? Esse rato, ele só faria o que eu queria que ele fizesse se ele estivesse com sede, porque eu queria que ele apertasse a alavanca para beber a água. Então, ele tinha que estar com sede. Então, a sede do rato foi controlada. Não matamos o rato de sede, não é nesse sentido, mas assim, todo mundo tem uma hora que fica com sede. Então, esse ratinho, ele já era preparado, quando ele ficava lá no biotério, um pouco antes de começar o experimento, o moço que cuidava do biotério, ele já tirava, né, a aguinha da gaiola dele, para que quando começasse a experiência, ele estivesse com sede. Não é uma sede de matar o rato, fiquem tranquilos. É uma sede normal, aquela sede que faz você falar, nossa, estou com sede, vou beber água. Então o ratinho estava com sede nessa hora. A sede, ela é o reforço negativo. Então o que é reforço negativo? É sempre alguma coisa que está me incomodando, né? Ou alguma coisa que eu quero mudar, ou que está faltando para mim, alguma coisa que está de alguma maneira incomodando. E que para tirar esse incômodo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter um comportamento. Então, o reforço negativo era a primeira coisa, né? Por exemplo, quando você se matriculou na faculdade, você se matriculou, quis fazer o curso, teve esse comportamento, por quê? Porque tinha alguma coisa que te levava a isso, né? Tá faltando alguma coisa, tá faltando um diploma universitário, tá faltando uma especialização, tá faltando uma organização na minha carreira, então eu vou ter o comportamento de quê? De ir lá fazer uma faculdade, né? Eu tô com dor de cabeça, é um reforço negativo para eu ir tomar um remédio. Eu estou com fome, é o reforço negativo para eu comer alguma coisa. Eu estou me sentindo sozinha, isso é um reforço negativo para eu ligar para alguém, para eu chamar alguém para dar um rolê, alguma coisa assim. Sempre alguma coisa que tem, que me falta ou que me incomoda e que eu quero eliminar, isso funciona como um reforço negativo, tá? Reforço positivo, então, é o oposto, é um prêmio que você recebe. O prêmio do ratinho era, ele tendo o comportamento de apertar a alavanca, ele ganhava água. Era pouco, mas era água que ele precisava. Então eu tinha que dar pouca água, por quê? Porque senão também não funcionava. Né? Então eu ia dando, ele ia soltando a aguinha aos poucos. Então ele apertava a alavanca e ganhava água. Então ele não aprende isso na primeira, assim, né? Tem ratos mais espertos e ratos que demoram um pouquinho mais para aprender. Mas o comportamento do rato qual era? A gente colocava ele na caixinha de skinner pela primeira vez, ele ficava cheirando, punha a patinha, ficava de pé assim. E aí uma hora, por acaso, ele colocava a mão na alavanca, a alavanca descia com o peso dele só e fazia aquele toque. Na hora que fazia o toque, caía a aguinha. Porém, ele não se ligava na hora. A partir do momento que ele percebia que quando ele punha a mão na alavanca, né, a patinha na alavanca, fazia o barulhinho, ele já, né, dava para perceber quando ele tinha essa percepção. Ele começava a apertar a alavanca e beber a gotinha, apertar a alavanca, apertar. Então, aí depois de alguns dias, era muito bonitinho, porque era só colocar ele na caixinha, né? Ele já ia direto na alavanca, apertava e bebia aguinha, apertava e bebia aguinha. Às vezes ele apertava tanto num dia só, que matava a sede dele, de gotinha em gotinha matava a sede, né? E aí ele parava de apertar, ok? Então, assim, tem que ter os dois. Para se manter um comportamento, tem que ter o reforço positivo e tem que ter o reforço negativo, né? Enquanto tem esses dois, o comportamento é mantido. Notem, não é um comportamento reflexo, é um comportamento onde o rato tem uma intenção, tá? Isso ocorre também conosco. Né? Se a gente for analisar, talvez a gente não encontre a forma como nós fomos condicionados a isso, mas a maioria dos nossos comportamentos foram condicionados.
Então, quando eu dei aquele exemplo, você vai na Marechal comprar uma calça jeans. Você vai comprar uma calça jeans porque você quer? Claro, professora. Será? Será que já nasceu com uma vontade imensa de comprar uma calça jeans? Ou você foi condicionado de alguma maneira, com algum tipo de reforço positivo, negativo ao longo da sua história, a querer uma calça jeans? Tem pessoas que não querem comprar uma calça jeans. Elas tiveram outros tipos de reforço, positivo e negativo. Então, se a gente for olhar, a gente não é tão dono assim do nosso comportamento de um modo geral como a gente imagina, tá? A coisa é assim, justamente essa que o Skinner percebeu, né? Que nós somos uma construção de condicionamentos ao longo da vida. E a gente nem percebe disso, a gente acha que a gente é dono completo do nosso né, comportamento. É fácil de a gente observar isso. Imagine você vivendo num outro país bem diferente. Vamos pensar lá sei lá, Paquistão. Será que você teria os mesmos comportamentos, os mesmos gostos para comida, para vestimenta que você tem sendo brasileiro morando aqui? Eu tenho certeza que não, que você seria diferente, né? Então isso mostra que sim, né? Skinner conseguiu provar que a gente tem esses condicionamentos e por isso que a gente é o que a gente é, tá? Aí vamos pensar numa outra questão, extinção de comportamento. Eu quero pensar, tem um comportamento no rato que eu quero extinguir, o que eu posso fazer? Ele apertou a alavanca, ele aprendeu, é só apertar a alavanca, colocar ele lá na caixinha de Skinner, ele aperta a alavanca. Só que eu não quero mais que ele faça isso. O que eu tenho que fazer? Existem dois caminhos. Tem o caminho da punição e da ausência do reforço. A punição, vamos imaginar, eu não fiz isso, tá? Mas é para vocês terem uma ideia como exemplo. Vamos imaginar que toda vez que ele colocasse a patinha na alavanca, caísse a água. Tudo bem, funcionasse tudo direitinho, só que junto ele ganhasse um choque. É uma punição. Pode assustar o rato. Pode ele não fazer tantas vezes apertar a alavanca. Porém, se a sede, que é o reforço negativo, começar a aumentar, sabe o que ia acontecer com esse rato? Mesmo tomando choque, ele ia apertar a alavanca. Então, é muito interessante, né, que a punição, como a gente entende por aí, ela não é tão eficaz no controle do comportamento. Por isso que, lembra das palmadas dos papais e das mamães? Elas comprovadamente não são uma boa maneira de mudar o comportamento da criança. Por quê? A criança pode, apesar das palmadas, continuar tendo comportamento, se houver reforço positivo e negativo de alguma maneira para que ela continue o comportamento, tá? Assim também acontece na escola. Você pode dar advertência, suspensão, colocar de castigo o aluno, fazer tudo e ele continuar tendo o comportamento indesejado, tá? Então a gente, para haver extinção de um comportamento, o caminho mais eficaz é a ausência do reforço. Pode ser do reforço positivo ou do reforço negativo. Aí cabe ao educador descobrir o que está funcionando como reforço, né? Positivo e negativo. É nessa questão que tem que ser mexida. No rato, para que ele parasse de apertar a alavanca, era fácil. Era só não dar mais a água. Né? Apertou a alavanca, não dou água. Aperta a alavanca, não dou água. Aperta a alavanca, não dou água. Chega uma hora que ele para. Simples assim. Né? Se você tem lá seu salário, você trabalha um mês, não ganha. Trabalha o segundo mês, não ganha. Bom, a chance de você trabalhar o terceiro ou quarto é mínima. Né? Então, assim, não tem o reforço positivo, o comportamento é extinto automaticamente. Da mesma maneira, a ausência do reforço negativo. Se você não tem fome, você não vai comer. Se você não tem sede, você não vai querer beber. Se você não tem dor de cabeça, você não precisa tomar um remédio para dor de cabeça. Então, a ausência do reforço positivo ou reforço negativo faz eliminar o comportamento. Tá certo?
É a extinção. Outro conceito é o de generalização. Então tá aqui, ó, vou ler para vocês. É uma tendência a apresentarmos comportamentos semelhantes sempre que percebemos estímulos semelhantes. Uma criança que aprende em casa, que consegue tudo chorando e fazendo birra, pode apresentar este mesmo comportamento em outros contextos, como a escola. Então ela generaliza, ela tem um comportamento num lugar. Dá certo, ela vai ter o mesmo em outros. Ok? O ratinho, se eu pegasse ele, tirasse da minha caixinha de Skinner e colocasse numa outra, semelhante, com alguma diferença, a tendência é que ele agisse da mesma forma. Havendo reforço positivo, havendo reforço negativo, ele generaliza, tá? O exemplo que eu dei para vocês lá no questionário é aquele: vocês chegaram no primeiro dia de aula na faculdade e mesmo sendo uma coisa diferente, primeira vez que estou fazendo faculdade, vamos imaginar, ou pelo menos nessa faculdade estou pela primeira vez. Ninguém teve dúvida, subiu na sala, sentou e esperou o professor aparecer, alguma coisa acontecer. Como se era uma situação totalmente nova para vocês? É porque não era totalmente nova. Você já frequenta a escola há muito tempo na sua vida. Então você já foi condicionado. Então, ao chegar numa nova escola, mesmo que tenha algumas diferenças, a tendência seria você ter o mesmo tipo de comportamento. Isso chama-se generalização. Tá ok? Eu vou mantendo o comportamento onde tem uma situação similar. Os mesmos reforços positivos e negativos. Discriminação já é outro conceito. É a capacidade de perceber as diferenças entre estímulos e apresentar comportamentos diferentes diante de cada um deles. Exemplo: as expressões faciais de alguém podem servir de estímulos para eu me aproximar ou me afastar dela. Nossos comportamentos são diferenciados em cada grupo em que estamos. Então, assim, olha, quer ver um exemplo de discriminação aí na faculdade? Vocês, dependendo do professor, né, o jeitão do professor, vocês têm comportamentos diferentes, né? Não tem como. Tem professor que reforça algum tipo de ação de vocês, alguns tipos de comportamento, e outros professores reforçam outros. Sem querer, sem perceber, vocês se tornam diferentes. Não é maldade isso, né? Assim, a própria relação professor-aluno que diferencia, porque os professores são diferentes entre si. Então tem professor que aguenta mais vocês falarem muito, outros aguentam menos. Então, assim, aí tudo isso o professor também, mesmo que ele não perceba, não tenha conhecimento de behaviorismo teórico, assim, né, involuntariamente, até uma coisa assim, humana mesmo, né, natural, vai trabalhando com reforço positivo e negativo. A própria escola, a instituição escolar, ela usa isso. Por exemplo, reforços, né? Você estuda, chega na prova, você responde exatamente o que o professor espera que você responda. Ou seja, você tem aí então uma nota muito boa. Aí você estudou, mas você respondeu não de acordo com o que o professor esperava. Aí você tem uma nota menor. O que é isso? Reforço, né? Reforço positivo, no caso, se você fez as coisas direitinho como o professor pediu. Agora, se você não fez, você não tem aquilo que você esperava. Então, no caso, isso funciona até como punição, né? Olhando por essa leitura do behaviorismo, é assim que funciona a escola, né? O aluno começou a não prestar atenção na aula, o professor está esperando que preste. Ele dá bronca. Bronca, né, é uma punição. Tá? Então, assim, existem, todo esse, próprio da instituição escolar, né, educacional, lidar com isso. Porque isso não é, a partir do behaviorismo isso aconteceu. Não, isso aí é humano. Antes, muito menos do Skinner escrever e fazer em laboratório todos esses experimentos, isso sempre existiu. Isso é próprio da natureza humana. Então ele só quis mostrar através de um experimento controlado como que ocorrem esses fenômenos. Tá ok? Assim? Então, discriminação é quando a gente tem comportamentos diferentes, apesar
de situações bem parecidas, porém, existem algumas questões que diferem, então a gente acaba tendo comportamento diferente. No caso do ratinho, como foi a discriminação? Lembra que eu falei que ele precisava aprender a apertar a alavanca só com a luz acesa? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz uma discriminação. Então, o que eu fiz? Quando a luz estava acesa, eu deixava cair a água para ele beber. Quando a luz estava apagada, e eu que controlava a luz acesa e luz apagada, eu cortava a água. Então, não caía água. No começo, ele não entendeu direito. A partir do momento que ele percebeu que só quando a luz estivesse acesa caía água, era muito bonitinho também, gente. Então, assim, eu apagava a luz e punha ele na caixinha de skinner com a luz apagada. Ele não ia na alavanca, ele ficava quietinho, parado. Eu acendia a luz, ele corria lá, apertava, apertava, apertava. Eu apagava a luz, ele ficava quietinho. Acendia de novo, ele corria, corria, apertar, 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 apertar a alavanca. E aí era a discriminação. Então era a mesma situação, a mesma caixa, tudo igual. Só que com a luz apagada ele não tinha o reforço. Então eu eliminei o comportamento com a luz apagada e com a luz acesa se manteve. Isso chama-se discriminação. Tá certo, gente? Bom. Na educação, qual a importância? É importante o behaviorismo para quem é educador? Muito, muito, tá? Não acreditem se um dia vocês acharem que, ouvirem falar que não é importante. Olha só, vocês leram esses dias sobre aprendizagem programada. Eu até dei um exemplo para vocês com 2 textos, como que funciona, tal. Tudo, o que é isso? Behaviorismo, tá? Softwares educativos, eles existem todos baseados em quem? No behaviorismo. Educação à distância, hoje falam tanto, né? A gente está dependendo disso. O que seria da educação à distância se não fosse o behaviorismo? É a base. E assim vai, tantos e tantos fenômenos hoje que a gente vê via internet e tal, só existem em função das descobertas, dos mecanismos estudados pelo behaviorismo. Então, behaviorismo sim é algo importante, nos dias de hoje isso está evidente, no sentido de trabalhar, de ser uma ferramenta, uma teoria que ajuda no processo de educação. Em educação faz-se a modelagem do comportamento, isso é, reforça-se cada resposta que se aproxima da resposta desejada. Isso tanto na educação escolar como na educação informal, em casa é feito isso, papai e mamãe fizeram com vocês. Vamos lá modelando o comportamento, reforça isso, pune aquilo, dá reforço negativo, deixa ele sentir falta, tal. Todo esse mecanismo é usado na questão educacional. Tá? É muito importante o conhecimento do behaviorismo para quem vai trabalhar principalmente com crianças pequenas. Com eles funciona perfeitamente, criancinha de bebês, 2 anos, a partir mais ou menos dos 3 anos a gente vai se tornando mais complexo, daí só o behaviorismo não dá conta, a gente precisa saber de outras teorias. Porém, o behaviorismo sempre vai nos ajudar no processo educacional, tá? Mas com crianças pequenas é muito visível todo esse processo de início da educação, da socialização, o que é certo, o que é errado, o que é esperado, o que pode, o que não pode, aquela coisa toda, é muito visível, o processo comportamental. E é muito importante também para quem deseja trabalhar com alunos com necessidades especiais, tá? Dependendo do grau da deficiência intelectual, por exemplo, a gente trabalha com muito mais facilidade, vamos supor, hábitos diários, comportamentos adequados e inadequados. Claro que com muita responsabilidade, muito carinho, muito amor, com muito consciência do que está fazendo. Não é aquela coisa que eu estou imaginando que o ser humano vai funcionar como um rato. Não é isso, como um cachorro, de forma alguma. Mas a gente tem esse processo e ele é útil no dia a dia, na convivência. A gente faz isso um com o outro.
As meninas fazem com os namorados, os meninos com as namoradas, a gente tem essa questão do reforço positivo, negativo, o tempo todo. Pai e mãe fazem com os filhos, filhos fazem com os pais também. A gente está sempre nesse processo de interação social e a gente faz de uma maneira bastante intensa toda essa de alguma maneira está influenciando o comportamento do outro constantemente, tá? Então, behaviorismo é também uma teoria interacionista. Isso é muito importante. Muitas pessoas não a veem assim, mas tá? Os condicionamentos só ocorrem nas interrelações pessoais, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha esclarecido muita coisa. Qualquer dúvida, então, entre em contato. Eu estou à disposição e podem contar comigo, tá bom? Até mais. Beijo.